Boa tarde, meninas. Boa tarde, cuidadores. Deixa eu compartilhar aqui com minhas colegas. Deixa eu ver aqui. Compartilhar a live. Vão compartilhando aí que eu vou compartilhar daqui. E aí, compartilhando com as cuidadoras, com familiares aqui do meu Instagram. Boa tarde. Essa é a segunda parte do lançamento da consultoria, né? Se é lançamento, vamos passar o dia falando sobre isso. Boa tarde, Fabi. Então, essa consultoria eu falei até de manhã, né? E uma colega conversou comigo no WhatsApp. Ela falou comigo a respeito do cuidado humanizado. Peraí, rapidinho. Vou só abrir aqui. Como é que dá pra ver? E a vida é um constante. Eu tô tentando abrir no é um constante aprender. Mas não quer. Não sei como é que eu vou ver aqui a live ao vivo. Eu tenho, né? A gente faz o curso. Achei. Peraí. A gente faz o curso. Não sei como é que. A gente faz o curso, às vezes, sobre cuidados humanizados, mas nem sempre a gente consegue adquirir o conhecimento passado pelo professor, né? Muitas vezes nós temos dúvidas, temos vergonha de perguntar e acabamos guardando para nós. Então, na minha consultoria, você não vai precisar disso. Eu vou ser o mais simples possível para você compreender todos os detalhes, né, de um cuidado humanizado, não com palavras técnicas assim, né, mais simples, né, para quem não tem um conhecimento na área da saúde, para quem quer começar como cuidadora, mas não tem uma graduação, não tem um curso técnico, ela quer começar, iniciar na carreira como cuidadora, né? A gente foca muito no cuidador de idosos, mas nós sabemos que existem muitos tipos de cuidados. Quem cuida de um idoso, quem cuida de uma pessoa com deficiência, quem cuida de uma pessoa acamada, mas que não é idosa, quem cuida de um cadeirante. Então, são várias áreas que a gente pode atuar. São várias síndromes que estão aparecendo no mercado. Então, a gente vai tentar alinhar a consultoria para a necessidade que você está tendo no momento. Boa tarde, Alexandra. Boa tarde, André. Olha, o André foi um passo muito importante para essa consultoria se concretizar. Então, a gente vem de vários estudos, né? Já fiz vários cursos. Então, cada curso a gente não adquire tudo, nós vamos adquirindo aos poucos. E conforme a gente vai fazendo, nós vamos vendo o que se adapta melhor ao nosso dia a dia, o que realmente a gente consegue colocar em prática, né? Muitas coisas que eu aprendi na hora da prática não foi bem aceito pelo paciente, pelo idoso, então a gente tem que ir improvisando. Como a minha avó dizia, a gente tem que ser maleável, né?
ir se adaptando às coisas. Então, a gente, como cuidador iniciante, a gente tem que se adaptar à família, a gente vai adaptando o ambiente, nós vamos adaptando as coisas. Por exemplo, quem sofreu um AVC não vai comer na primeira semana que teve aula e vai para casa. Então, a gente vai adaptar a alimentação aos poucos. Vamos adaptar uma colher, de preferência plástica, daquelas igual de criança. Não que ele venha se tornar uma criança, porque a gente sabe que todo idoso, todo adulto que a gente vai cuidar, ele tem a história dele. Esse negócio de o idoso virar criança, eu não concordo. Cada um tem a sua história, ele tem um passado, ele tem uma família. Então, a gente vai adaptar a situação atual. Eu vou adicionar uma colega aqui para estar compartilhando com a gente também os conhecimentos dela, e assim a gente pode aprender um pouco mais, porque a consultoria é para isso, para a gente adquirir conhecimento, para a gente passar e receber conhecimento. Cada vez que a gente ensina, a gente também aprende. Deixa eu aceitar ela aqui. Vamos ver. Boa tarde, Alexandra. Venha dar sua contribuição para os nossos conhecimentos. Sim. É muito importante, né? Nosso cuidado diário com o cuidador, com o idoso, né? Então, nós temos que compartilhar sempre um pouco que nós sabemos, principalmente para cuidadoras iniciantes, né? Elas precisam desse feedback, né, que nós temos, né, com a nossa consultoria. Então, o ensinamento que nós estamos dando para ela que pode acrescentar muito na sabedoria dela, né? Então, a minha consultoria também já está pronta, sobre cuidado paliativo e cuidado com cuidador sem estresse. E logo eu também estarei fazendo a minha live, né? Explicando mais sobre os cuidados com o idoso, né? Cuidado paliativo, porque o cuidado paliativo não é só o terminal. Cuidado paliativo é aquele cuidado que nós temos com o nosso idoso, quando ele está acamado, com muita dificuldade, ou que ele tem uma patologia que precisa de um cuidado mais presente, né, mais humanizado. É dessa forma que nós cuidamos, né, do nosso paciente sempre com excelência. E o que nós aprendemos, né, com os cuidados do dia a dia, nós temos como acrescentar na vida dos cuidadores iniciantes e dos familiares. É verdade. Na live da manhã, de hoje de manhã, eu até falei sobre isso, né? Eu cuidei, meu primeiro paciente paliativo, eu não tinha noção de nada. Então, a gente precisa desse amparato emocional, né? Ter alguém para conversar, para desabafar, porque não é fácil. A gente está ali convivendo com a família também, né, está na expectativa ali de qualquer momento aquele paciente. No meu caso, por exemplo, ele já era 6 anos acamado, mas devido a uma queima que teve no parque da cidade aqui, ele morava próximo e teve uma pneumonia. Então, ele já tendo uma saúde fragilizada, ele precisou ser hospitalizado e aí o médico disse que já tinha pouca chance, né, devido todo o agravo. Então, cada dia era um dia. Eu me
lembro que uma vez a cuidadora da manhã, eu cheguei lá e disse, meu Deus, olha, o médico disse que ele não passa de hoje. Parece assim que meu coração ia sair pela boca, porque eu ali direto com o oxímetro, verificando tudo, os sinais vitais, porque a gente sabe que quando a gente é cuidador hospitalar, os técnicos e os enfermeiros, pelo menos os daqui do hospital, eles já meio assim que deixam, né, por conta do cuidador. Quando é um familiar, não, eles vão lá, mas quando eles sabem que estão com um profissional, meio que eles já deixam por conta, né, perguntam, já verificou e tal, querem aquela ajuda, né, porque realmente é muita gente para pouco técnico. E aí eu fiquei meio que em pânico, mas depois disso, acho que ele ainda teve uns 8 ou 9 dias. E aí eu fui analisando, né? A primeira coisa que aconteceu foi a paralisação dos rins, e aí foi cada dia uma coisa. Então, depois dele, os próximos pacientes que eu tive paliativo, eu já tinha mais ou menos, né? A gente continua com aquele frio na barriga, né? Porque é uma pessoa, é um ser humano, era um pai, né, de 2 filhos, adulto. Graças a Deus ele teve a família lá. A mulher dele ia 3 vezes ao dia lá visitar ele. A gente sabe que muitos idosos não têm isso, vão para casa de apoio, às vezes para casa do. Agora é o lar do idoso, né, que era o asilo, e às vezes a família não vai lá, e a gente tem que passar essa segurança para os novos cuidadores, que ali, né, ele vai ter o respaldo dele, ele tem que saber qual é o papel dele naquele cuidado, ter o equilíbrio dele emocional. Já teve algumas cuidadoras que eu vivenciei, que elas tiveram crise de choro maior do que a família na partida do idoso, porque elas não estavam emocionalmente preparadas para aquilo. Não é que a gente não vá sentir, é que a gente começa a se preparar. Então, eu comecei a me preparar para esse tipo de situação, para que eu não venha me abalar no momento que eu devo amparar aquele familiar, principalmente as viúvas, né? Com certeza. O meio de. A gente temos que nos preparar o suficiente, porque o familiar confia no nosso trabalho. E por ele confiar no nosso trabalho, nós temos que estar sempre em excelência, né? Ser humano o suficiente, mas compreender o estado do que está acontecendo e tratar aquilo com leveza, não é? Com leveza, com estresse. Às vezes o familiar se desespera, a gente tem que estar sempre ali com muita calma, com muita leveza para tratar isso, né? E quando perde, né, a perca também é bem significante para a família, que a gente possa passar tranquilidade para eles, né? E muitas das vezes, como paciente iniciante, não tem esse autocontrole, né? E aí eu estou com a minha consultoria para aproveitar e ensinar um pouco, né, do que eu sei, que eu já passei, eu já perdi vários idosos, né? Eu perdi duas idosas, como também perdi a minha mãe. São momentos difíceis, mas a gente tem que tratar com leveza, né, e sem estresse, né, para que possa ficar tudo no controle, estar disposta a ajudar, a organizar todas as coisas com os familiares, para eles terem a certeza que aquele momento vai ser um momento de leveza, né? Então, é dessa forma que nós cuidadores, né, cuidadoras também, aprendemos, né, tratar com leveza. Por isso que temos que nos cuidar emocionalmente, né, fazendo exercício, descansando no final de semana, quando nós temos que descansar, no dia de folga, para que a gente possa ter nossa mente leve, né, para passar por esses desafios, né, que E vai tirar, né, o acontecer dia de folga. automaticamente. Porque Não, tem dia de folga algumas é dia cuidadoras que a gente pode. vê que no início elas aproveitam o dia de folga para ganhar um extra e acabam sobrecarregadas. As cuidadoras iniciantes, nós estamos aqui para
ensinar e orientar, né? Porque nós também tivemos pessoas que nos orientou, que não é só plantão, né? Nós temos que ter o nosso dia de descanso. O dinheiro é importante? É, sim, claro que é. Mas a gente, para ter o equilíbrio de todas as coisas, principalmente mental, nós temos que ter o descanso. Pois é. Tem uma outra cuidadora aqui que queria uma solicitação. Eu acredito que ela é cuidadora. Guiomar Barbosa. Guilmar é cuidadora. Ela está na nossa mentoria. Tá? De nome assim eu não conheço. Então, dê suas palavras finais, que aí eu vou dar uma oportunidade para ela vir falar um pouco. Todo conhecimento agrega, né? Apesar de ser o lançamento dessa consultoria, são muitas consultorias lançadas essa semana, e cada uma tem o seu lugar ao sol, cada uma vai ter o seu público, né? Eu foco muito o meu nos cuidados básicos bem feitos. A Alexandra, ela foca mais no paliativo, né? E temos o André, foca mais no marketing pessoal da cuidadora. A Suna no Acamada. Então, são várias consultorias, são vários nichos, e cada um que esteja iniciando, que vê, que se adapta naquele local, porque às vezes a gente está iniciando e ainda não sabe para onde vai, né? Sim. Não tem um direcionamento. Mas às vezes a gente já diz, eu quero trabalhar com um acamado. Eu gosto de trabalhar com quem tem Alzheimer. Eu particularmente, eu cuidei de um paciente com Alzheimer, ele era um ex-policial, então ele era muito agressivo. Eu fiquei uns 2 meses e aí conversei com a família e eles acharam melhor contratar um cuidador de sexo masculino, porque às vezes ele tinha surto, que ele pensava que ia matar ele, que ele estava sendo perseguido. Eu não sei se todo policial passa por isso, mas é até um alerta, né, que se tem alguns tipos de profissão que o certo é a gente já ir trabalhando no psicológico desde quando é novo. Sim, com certeza. Então, eu gostaria de falar para todos que estão assistindo a live, a minha live da minha consultoria, né? Cuidado paliativo, ainda não marquei, mas em breve eu marcarei. Eu gostaria que todos compartilhassem também e estivessem na minha live. Foi um prazer estar com você, Rael. Obrigado pela contribuição. Eu irei repostar aqui para as meninas estarem assistindo. Tá bom. Beijinho. Tá. Então, a Guiomar desistiu. Então, vamos dar continuidade aqui na live. E é isso, o foco maior da live é o lançamento da consultoria, é você adquirir conhecimento, não só o conhecimento técnico, mas o conhecimento humano do que a gente já vivenciou, da nossa experiência, conhecimento do que funcionou realmente no campo, né, como a gente fala, no dia a dia com a família, com o idoso. E é muito importante isso, essa vivência, né? Na consultoria, você vai ter material em PDF para você ler e, às vezes, tirar uma dúvida, né? Que a gente não vai estar 24 horas. Vai ter um grupo de WhatsApp para você também tirar dúvidas. Eu fiz alguns PDF, montei tudinho, o Diário do Idoso,
Boa tarde, Elis. Eu preparei também uma ficha para pacientes que têm bolsa de colostomia, algum tipo de ostomia, né? Fui convidada agora para fazer parte da direção lá da Associação de Ostomizados da minha cidade. E isso é muito gratificante. Para quem não sabe, a minha mãe precisou fazer uma ostomia, então a gente tem um pouco de experiência do trabalho, do dia a dia e durante o período que eu fiquei com ela. Eu sempre falava para ela, parece que Deus vai trilhando assim coisas que a gente não sabe, porque ela foi um paciente paliativo, ela teve um CA de pâncreas e quando a gente descobriu já estava avançado, né? Já estava no início da metástase, então não tinha mais o que fazer. Os médicos falaram para ela que era inoperável, não podia mexer, e isso foi adquirindo. Eu até falei, né? Eu faço a graduação de gerontologia, porque o cuidados com idosos é uma área que eu gosto, é uma área de atuação que eu não me vejo em outra área. Então, eu falei para ela, eu digo, eu vou desistir, porque eu fiquei em recuperação em 3 matérias, porque eu conversei sobre a situação, né, que a gente sabe que quando a gente tem um paciente que passa por químio, por rádio, então, qualquer momento ele está aqui, outro momento ele está hospitalizado, então, e a faculdade disse que ia, né, me dar um respaldo nas provas, e na verdade não deu, mas aí ela disse que não, né, que era para me continuar, porque daqui a um tempo, ela não sabia quando, mas ela ia estar longe, e eu ia precisar me manter os meninos, e aí apesar de toda a dor, todo o sofrimento, ela sempre estava pensando na gente. Então, tudo isso vem agregando valores para o meu pessoal e para o meu profissional. Graças a isso, né, eu não desisti. Aos trancos e barrancos a gente vai estudando, né? Recebi uma bolsa da Unopar, e aí eu sou bolsista, então eu não posso tirar nota baixa. Tenho que estudar mesmo, mais do que outras pessoas que podem pagar pelaquilo, né? Então, elas às vezes dão uma falhada. Mas, graças a Deus, consegui me organizar. E é aí, agora, com essa consultoria, compartilhar o meu conhecimento. Daqui para mais tarde, a gente vai fazer outras histórias. Fiquem à vontade para perguntar. Eu vou estar deixando o link da plataforma nos stories. Eu vou salvar essa live, mas como já foi compartilhada uma live de manhã, essa daqui eu vou deixar salva, e aí eu vou ver qual horário eu vou compartilhar, tá bom? Obrigada a presença de todos, né? Já deu meia hora de live, já falei bastante. E aí, você que sentiu vontade de aprender, quer fazer essa troca de conhecimento, é só clicar lá no link, fazer sua inscrição. Se você conhece alguém que está entrando agora no mercado como cuidadora. Oi, Vanilde, seja bem-vinda. E aí, você que sabe de alguém que quer iniciar ou está iniciando e precisa dessa forcinha, desse compartilhamento de comunicação, saber um direcionamento, a gente vai estar alinhando tudo isso. A consultoria, ela tem um tema, né, que é Cuidado 360. Mas não é porque ela tem esse tema que a gente não vai alinhar com a necessidade do cuidador. Eu tenho isso muito em mente, porque às vezes a pessoa diz, não, é isso, isso e pronto. Não. E a consultoria é para um cuidado. Então, a gente vai alinhar para o público, né? Para o familiar ou para o cuidador,
Se ele já tem uma pessoa que tem tal problema, a gente vai tentar alinhar com esse problema que ele tem. Que é para. Não adianta eu ensinar, dar um ensinamento sobre Alzheimer para um cuidador que cuida de um idoso que tem Parkinson, né? Então, tem que ser alinhado isso. Boa tarde, meninas. Muito obrigado pela presença de todos, de todas, que a maioria aqui foi mulheres, né? O público feminino ainda é a maioria nos cuidados. Eu vou estar deixando o link, como eu já falei, lá nos meus stories, e daqui para mais tarde eu venho aqui de novo. Me aguardem. Tchau, tchau.